O Superior Tribunal de Justiça afastou Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. Witzel e mais 8 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, que chegou a pedir a prisão do governador, o que foi negado pelo STJ. Todos são acusados de participar de esquema de desvio de verbas públicas no combate à pandemia do novo coronavírus. Pastor Everaldo, que foi mentor da campanha de Witzel e é presidente do PSC, foi preso hoje de manhã. Foram emitidos mandados de busca e apreensão contra a primeira-dama, Helena Witzel, o vice-governador Cláudio Castro, que é do mesmo partido do pastor Everaldo, e contra André Ceciliano também, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio e que colocou o pedido de impeachment de Witzel em pauta, pedido esse que foi aprovado por unanimidade. O STJ determinou o afastamento de Witzel por 6 meses. Nesse período, o governador não poderá se aproximar de qualquer dependência do governo do Estado e nem se comunicar com funcionários públicos. No final da manhã, Witzel fez um pronunciamento. Ele disse, abre aspas, a Procuradoria-Geral da República está se especializando em perseguir governadores. Witzel lembrou a proximidade da subprocuradora Lindora Araújo com a família Bolsonaro e disse que o presidente já havia dito que queria o Rio de Janeiro para ele. Em nota, a defesa do governador diz que recebeu com surpresa a decisão de afastamento do cargo, tomada de forma monocrática, de acordo com os advogados. Informa ainda que aguarda o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis. Em sua decisão, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, afirmou que o grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. E a semana que começou com xingamentos de Jair Bolsonaro a jornalistas termina com um alerta da ONU ao presidente do Brasil. Uma coletiva hoje de manhã, Rupert Colville, porta-voz de direitos humanos da organização, respondeu a uma pergunta sobre as ameaças de Bolsonaro à imprensa. Ele avaliou que ameaças, ainda que não concretizadas, podem levar à violência real e mandou o recado, abre aspas, pedimos a todos os presidentes e primeiros ministros, inclusive o presidente Bolsonaro, que tomem cuidado com o que dizem. O exame de DNA confirmou que o tio estuprou e engravidou uma criança de 10 anos. O resultado, divulgado com exclusividade pela TV Gazeta, já foi enviado ao Ministério Público. O homem está preso desde o dia 18 de agosto, lembrando que a gravidez da menina foi interrompida conforme prevê o Código Penal. Hoje, o Ministério da Saúde publicou uma portaria que deve dificultar o aborto legal em vítimas de violência sexual. Assinada pelo interino, o general Eduardo Pazuello, essa portaria regulamenta o procedimento e passa a exigir, por exemplo, que a vítima relate o tipo e a forma de violência que sofreu, que descreva o homem que a estuprou e que ainda identifique testemunhas. Um outro item determina ainda que a equipe médica ofereça à mulher a oportunidade de ver o feto num exame de ultrassom. Essa portaria, então, publicada hoje. Sobre as notícias do dia, a gente conversa agora um pouquinho com o jornalista, editor do Tijolaço, Fernando Brito. Oi, Fernando, tudo bem? Se a gente considerar que aqui no Rio a gente tem um certo costume com guerra de quadrilhas, o dia de hoje foi perfeitamente normal, uma continuidade até daquele tiroteio no Morro de São Carlos que aterrorizou a cidade anteontem e ontem. O que você relatou aí do afastamento do Wilson Witzel, ele tem essas características, tem esse pano de fundo, a disputa pelo controle do território do Rio de Janeiro entre o grupo do Witzel e de alguns fundamentalistas evangélicos, como esse pastor Everaldo, e o presidente Jair Bolsonaro, que se notabilizou exatamente com a ligação que tem com esses grupos que, de maneira, digamos assim, informal, governam a cidade do Rio de Janeiro.
Evidente que Wilson Witzel, e isso está claro desde há muito tempo, é um subclone de Jair Bolsonaro. Ele se elegeu com uma campanha em que dizia as mesmas coisas e pior. Né? Ele era ciceroneado em todos os lugares pelo filho 01 de Bolsonaro, Flávio. Né? O presidente diretamente não participava da campanha, mas colocava o seu filho como avalista do governador, futuro governador Wilson Witzel. Né? Só para lembrar, o Witzel aparecia constantemente com aquela camisa famosa da facada, o meu partido é o Brasil. O Witzel ficou ladeado pelos deputados, inclusive Daniel Silveira, federal, e esse Rodrigo Amorim, estadual, que quebraram a placa da Marielle Franco, num comício lá em Petrópolis. Enfim, ele em tudo se identificou com o bolsonarismo. Né? E, de outro lado, tinha alguma referência materna na atuação de Sérgio Moro, porque ele, como ex-juiz, prometia instaurar a moralidade, prometia criar um governo no Rio de Janeiro que fosse a prova de corrupção, e o resultado está aí hoje. Né? Isso, porém, não exclui o fato de que há coisas muito estranhas nessa ação do Ministério Público. Né? A procuradora Lindora, que você mencionou na abertura do jornal, ela é uma pessoa da mais estrita confiança do procurador Augusto Aras. Ela faz o que Aras determina. Tanto que foi ela a mandada a Curitiba para funcionar como interventora na Lava Jato por ordem do Augusto Aras. E a providência que se tomou de afastar alguém que foi eleito, goste a gente ou não, pela população, sem que ele sequer seja ouvido, sem que ele seja chamado a depor, enfim, que ele possa apresentar algum grau de defesa, é uma prática que, infelizmente, o Brasil está se acostumando, mas que não tem amparo no direito. Eu, inclusive, acho que o Superior Tribunal de Justiça, se não revogar por ele próprio, na quarta-feira, como está marcado, o exame dessa decisão do ministro Benedito, não acho que vá deixar o Supremo Tribunal de Justiça numa situação muito fácil, porque a tendência seria de revogar essa ordem de afastamento até, pelo menos, a instrução do processo avançar. Bem, de qualquer maneira, a situação no Rio de Janeiro hoje é a seguinte: o Estado não tem governo. O vice-governador é um personagem fraco, foi atingido também por uma medida de busca e apreensão. Não se sabe o que ele fazia lá em Brasília, com quem ele estava lá em Brasília no momento que isso ocorreu. O presidente da Assembleia, que é um homem absolutamente distante de Jair Bolsonaro e do próprio vice-governador, ele também foi atingido, não se sabe por quê, por uma medida de busca e apreensão. E o presidente do Tribunal de Justiça, que seria o próximo na linha sucessória, não é pessoa que conte com o apoio das Cortes Federais. Então, o Rio de Janeiro fica sem governo, pelo menos até quarta-feira, quando vai se reexaminar essa decisão tomada pelo ministro do STJ. Agora, do ponto de vista prático, isso torna muito delicada a situação do Estado, porque a quem as autoridades públicas vão se remeter em uma situação de emergência? No caso, por exemplo, de um conflito de natureza armada, né? Quem vai ser o governador que vai orientar a Polícia Militar e a Polícia Civil no enfrentamento? Não tem referência. Quem vai ser, por exemplo, o responsável por uma crise, pela solução de uma crise numa determinada área na saúde, com o Estado retomando aí os altos níveis de mortalidade pela Covid? Não tem. Então, o que está acontecendo é que esse tipo de decisão voluntariosa da Justiça pode, além das injustiças que eventualmente contenha contra os seus alvos, pode levar a administração pública a uma situação de colapso. O Rio de Janeiro, aliás, ficou mudando de governador, né? Desde que começaram as prisões de Sérgio Cabral, depois do Pezão, seguidamente. E o resultado administrativo disso aí é um desastre. Fernando, Witzel também, durante esse pronunciamento, ele levanta uma questão referente ao período de afastamento, são 6 meses, sendo que em dezembro o governador teria que indicar o procurador de justiça, que é a pessoa responsável pelo Ministério Público esse do Rio de Janeiro, que investiga o esquema de rachadinha no Estado, esquema esse que
pode ter tido, a participação pode ter sido ali feito por Queiroz e Flávio Bolsonaro, que estariam envolvidos nesse esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado. É cabível essa suspeita? Isso é igual aqueles filmes que tínhamos antigamente, que descreviam um caso que todo mundo sabia que tinha acontecido e que botavam no final uma cartela dizendo assim: qualquer semelhança terá sido mera coincidência. É claro que tem essa razão. O Ministério Público Estadual é aquele que está levando em frente a investigação sobre as rachadinhas de Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro. Então é evidente que uma chefia no Ministério Público que seja simpática a Bolsonaro, assim como aconteceu no caso federal, em que ele colocou o Augusto Aras para seguir, pelo menos no possível, numa linha de proteção a ele, Bolsonaro, é claro que um governante fraco e principalmente controlado pela família Bolsonaro, como há sinais de que esse Cláudio Castro possa ser, vai ajudar, com muito prazer, a colocar na chefia do Ministério Público, cada vez mais politizado, um homem ou uma mulher que ajude a fazer a chamada Operação Abafa em cima da rachadinha, que, aliás, é um processo que já tem 2 anos e que continua empacado numa fase absolutamente inicial. Vazam todos os dias, todas as semanas, transferências de dinheiro, jogadas, negócios, e até agora ninguém sequer foi indiciado nesse processo. Witzel também, durante esse pronunciamento, ele está dando eco, mas eu vou continuar porque acho que vai dar para entender certinho. Ele vira garantista, né? Ele aponta a suspeição de Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. É nesses momentos que faz falta esse Estado de Direito, quando se precisa dele. E daí ele vira esse garantista do Estado de Direito, até fazendo essa fala, se colocando ali também como perseguido, como foi o ex-presidente Lula. Olha, o Francisco só se dá conta que a paulada dói quando ela dá no Francisco, não quando ela dá no Chico. Como dizia o saudoso procurador-geral Rodrigo Janot. O que acontece é que chega a ser risível o fato de alguém que se elegeu defendendo a Lava Jato, os métodos da Lava Jato, no caso da demissão do ministro Moro, chegou a oferecer uma secretaria no Rio de Janeiro para o Moro vir ocupar, hoje se travista de defensor das garantias legais e crítico da Lava Jato, quando é ele que está sendo objeto dos abusos e das violências judiciais. Então, esse tipo de coisa é próprio do cinismo com que a nossa justiça está se portando. Eu costumo dizer o seguinte: o Brasil só vai começar a se reenquadrar na política quando tocarem na pedra fundamental da construção desse edifício de ódios judiciais que foi a Lava Jato. Enquanto isso aí não for reconhecido como um processo parcial de administração da justiça, nós não vamos ter chance de recuperar padrões minimamente coerentes de convivência política. E, na verdade, o Brasil se tornou um país onde a política e os partidos vestem toga e contam como palanque com os tribunais, e as suas palavras de ordem são condeno ou absolvo. Então, isso não é política. Isso é o que você vai tratar daqui a pouco, quando você entrevistar o pastor que você anunciou aí na chamada, como fundamentalismo. Política não é uma questão de fé. Fé é alguma coisa que não tem problema nenhum. Cada um pode e deve ter a sua, ou não ter. Mas fanatismo é a exclusão do outro, é a transformação do outro em inimigo. Não temos mais adversários, temos inimigos. E com isso, o que a gente quer, simplesmente, é que os processos políticos sejam simples como a martelada de um juiz. Eu condeno fulano de tal, exclua-se fulano de tal da vida política, exclua-se. E o resultado está aí. Personagens inexpressivos, como esse Witzel, que até anteontem ninguém sabia sequer quem era, se elege na base do eu liberarei o Rio de Janeiro da corrupção, porque a corrupção é o grande mal. Mentira! O Rio de Janeiro está sofrendo com a corrupção hoje, mas vem sofrendo há muitos e muitos anos, desde que deixou de ser capital federal, com esvaziamento econômico.
É isso que transformou o Rio de Janeiro nesse mulambo político, nesse mulambo social que nós somos hoje. Um Estado que se esvaziou economicamente, um Estado que passou a não dar emprego para os seus cidadãos, a não dar serviços públicos de qualidade para os seus cidadãos, um Estado que abandonou a educação, um Estado que malbaratou a saúde pública. Isso destruiu o Rio de Janeiro. Os ladrões, como as formigas, sempre existem. Despensa cheia, as saúvas não fazem estrago. O problema é que na situação do Rio de Janeiro, de calamidade econômica que nós estamos vivendo à custa da esmola daquele plano de ajuste econômico feito ainda no governo Temer, estamos vivendo à custa disso, nada aqui no Rio de Janeiro vai funcionar. E casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Fernando Brito, se você quiser ler o Fernando, é só acessar tijolaço.net. A gente até colocou aqui na barra, tá aí, tijolaço.net. Fernando, sempre bom falar com você. Bom final de semana, um grande beijo e até a próxima. Thalita, eu espero que um dia a gente possa conversar de algum assunto agradável, porque não acontece nada na vida brasileira hoje que não seja motivo de tristeza. Apesar de todas as diferenças políticas, apesar de toda a desqualificação pessoal de Wilson Witzel, é triste ver pela terceira vez o Rio de Janeiro ter um governador de estado conduzido à cadeia. Uma vergonha para o nosso estado. Entendeu? E isso só vai terminar quando a política deixar de ser, como é hoje, a administração judicial das divergências entre os partidos. Aguardo ansiosa por esse dia de comentar notícia boa. Beijo para você, Fernando. Até mais. Tchau.